Senhor, quero te apresentar, Senhor, o presbítero Edson, ó Deus, a qual ministrará a tua palavra. Fale aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, Senhor, para satisfazer o nosso ego, Pai, para aquilo que nós queremos, meu Deus, mas aquilo que nós precisamos, Senhor, nos alimentar do alimento verdadeiro, Senhor, genuíno, Pai. Que venha, Senhor, nos fortalecer, nos colocar de pé, Pai. Ah, Pai querido, Pai amado, nos animando, ó Deus, no nome de Jesus. Seja com a sua vida, abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família, o teu ministério, no nome de Jesus, ó Deus. Que não ele, ó Pai, mas que seja o teu Espírito através dele, Senhor, porque ele é um instrumento do Senhor para ser usado nesta terra. Assim nós te louvamos e te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Presbítero Edson, 20 Amém. minutos aí para falar do amor do Senhor. Amém. E o tema, né? Se o senhor quiser falar para a gente. Salmo 19, tema, irmãos. As bênçãos de Deus, né? A glória de Deus. Amém? Todos acharam? O Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles põe uma tenda para o sol, que é o qual um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel, o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que Deus nos conceda graça, misericórdia e nos ilumine, né, para falar dessa maravilhosa palavra. Deus nos concedeu 2 grandes presentes: a criação, que glorifica a Deus em todos os momentos, e a sua lei, que é algo maravilhoso também, né? Esse salmo mostra a revelação de Deus na natureza, ou através da natureza, a todos os homens, mulheres, a todas as pessoas, e também ele se revela especialmente através da Bíblia Sagrada para aqueles que são seus, uma revelação especial.
A maneira que nós compreendemos Deus, o ímpio não pode compreendê-lo. E no final do Salmo, o rei Davi se volta para a sua vida particular, orando para que o Senhor guarde ele no caminho da verdade, no caminho reto, e que as palavras que ele proferir em oração sejam agradáveis a Deus. E ele fala que Deus é a rocha dele e o libertador. Algumas Bíblias falam Salvador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus são a parte mais elevada de toda a criação. E aqui nesse salmo, quando Davi fala os céus, ele representa toda a criação. Todas as coisas que Deus criou declaram o seu poder, a sua glória, a sua majestade e a sua sabedoria. A natureza prega e exalta Deus, mostrando os seus atributos e a sua perfeição. Deus faz isso se revelando a todos os homens. Vejam Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto quanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus se revela a todos os homens, tanto aos crentes quanto aos ímpios, através da natureza. Através das obras das mãos de Deus, ele se revela aos homens. A Bíblia nos ensina claramente que Deus se revela a todas as pessoas do mundo através da natureza. O desabrochar de uma flor, o canto de um pássaro, as ondas do mar, o sol, o vento, a chuva. Veja, a chuva, ela vem para todo mundo. O sol se manifesta a toda criatura. E toda a natureza glorifica o nome de Deus. Vejam, há pouco tempo, os cientistas descobriram que as baleias cantam. As baleias louvam a Deus. Os pássaros louvam a Deus. A batida da onda do mar na rocha, formando aquela espuma branca, tudo isso demonstra a glória, o poder, a majestade, a soberania de Deus sobre todas as coisas do universo. A Bíblia também nos ensina que muitos não reconhecem Deus e não podem enxergá-lo. Romanos 1, 21, né? Romanos 1, 21 diz que, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Deus se faz conhecido, mas nem todos o glorificam, nem todos lhe rendem graças, nem todos reconhecem o poder, a glória, a majestade do Criador de todas as coisas. As pessoas se acham independentes, acham que podem viver sem Deus, se acham sábios, mas na verdade são loucos.
Deus criou todas as coisas. Não há nada nesse mundo que não seja feito por Deus. Não há nada que não seja obra das mãos de Deus. E Deus criou o ser humano, que é o ápice dessa criação, que é o ápice da glória de Deus. Criou o homem à imagem e semelhança dele. Por que ele fez isso? Deus criou o homem para se relacionar de forma saudável com ele, para amá-lo e para glorificá-lo todos os dias, para todo sempre. Vejam versículo 2, né? Vou ler até o 4. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Os céus discursam sobre quem é Deus. A noite revela conhecimento do poder, da bondade, das misericórdias de Deus. Enquanto nós estamos dormindo, a chuva está molhando a terra para nos dar alimento, para nos fornecer vida. Sem linguagem, sem palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz, até os confins do mundo. Deus está sempre se comunicando com o homem, chamando aqueles que são seus, buscando-os para si, buscando para serem seus, para se tornar seus filhos e para ter um bom relacionamento com ele. Versículo 5 e 6. Que qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Deus está sempre se comunicando com o homem, chamando ele, e veja que Deus nos dá a chuva, nos dá o sol, nos dá o calor. Deus é bom, Deus é um Deus misericordioso, tanto para nós que somos seus filhos, quanto para aqueles que ainda não são, e para aqueles que nunca serão seus filhos. Deus é um Deus misericordioso, cheio de bondade. Nada refoge ao calor do sol. O sol aquece todos, a chuva é derramada e abençoa todas as pessoas, tanto aqueles que são filhos, quanto os que não são filhos de Deus. Muitas pessoas acham que todo mundo é filho de Deus, mas não é assim. Somente aqueles que creem e que recebem Jesus Cristo de forma sincera e que ouvem a sua palavra, que guardam no coração e que obedecem seus mandamentos. Esses se tornaram filhos de Deus. Vejam João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Aqueles que nasceram de novo. Não aqueles que nasceram da sua própria vontade, nem do sangue, nem da carne, mas aqueles que nasceram de Deus. Lembram de Mateus 3, a conversa de Jesus Cristo com Nicodemos? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É necessário que você nasça novamente. Aqueles que creram, nasceram de Deus. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Um pregador, John Bunyan, autor do livro O Peregrino, no último sermão dele,
ele relata que os que nasceram de Deus são aqueles que nasceram para aceitar Jesus Cristo, para crerem e para se tornarem filhos de Deus. Ele fala que não nascerão, mas já nasceram para serem filhos de Deus. Um homem pode dar esmolas a um mendigo, pode dar presente para as outras pessoas, mas a sua herança, a sua terra, ele só dá para os filhos. Somente os filhos são herdeiros da terra do Pai. A natureza discursa revela Deus a todos os homens. As misericórdias de Deus vêm para todos os homens, mas a Bíblia nos ensina que somente aqueles que se tornaram filhos de Deus, que nasceram novamente, que nasceram de Deus, é que herdarão o reino de Deus. Somente os filhos viverão eternamente com o Pai no céu. Os versículos 7 até o 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, e os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Muito mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces que o mel e que o licor dos favos. Veja, esse texto fala sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ela dá sabedoria, ela restaura. A lei do Senhor alegra o coração e ilumina os olhos daquele que a recebe. Nós somos a luz do mundo, né? Se os nossos olhos são maus, nosso coração é mau. Mas se os nossos olhos são luz, nós somos luz. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. E o Salmo 1, versículo 1, diz que como é feliz aquele que tem satisfação na lei de Deus e que medita nela de dia e de noite. Deus se revela através da natureza a todos os homens, mas ele se revela de uma forma muito mais poderosa àqueles que são seus filhos, aqueles que fazem parte do reino. Através da Bíblia Sagrada, Deus se revela de uma forma muito mais poderosa e se faz conhecer muito mais profundamente aqueles que são dele, aqueles que têm contato, aqueles que buscam, aqueles que levam uma vida de relacionamento com o Pai Altíssimo. Essa é uma revelação especial que nos salva e que nos leva à vida eterna. Somente os salvos, aqueles que são filhos de Deus e que pertencem ao reino, é que ouvem, guardam a palavra de Deus nos seus corações e obedecem aos seus mandamentos, obedecem às suas leis, fazem a sua vontade, vivem para a sua vontade. Essas pessoas que são chamadas por Deus para serem seus filhos e que passam a crer nele, têm um relacionamento especial, fechado, mais íntimo, e se relacionam por meio da palavra de Deus e das orações. Aquele que é filho medita na sua lei dia e noite e tem prazer em meditar na lei de Deus. Ele ouve a voz de Deus, ouve a palavra de Deus
e responde através das orações. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a oração são as marcas de um verdadeiro cristão. No versículo 14, Davi termina aqui: que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Davi termina o salmo orando, pedindo a Deus que as suas palavras e que o meditar do seu coração sejam agradáveis a Deus, pois o Senhor é a rocha dele, o Senhor é o Redentor, é a salvação dele. E o Senhor é a nossa rocha e a nossa salvação, a minha, a tua. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um pecador arrependido, que amava a Deus, que amava a sua palavra e que buscava a face de Deus constantemente em oração. Que termino aqui clamando que todos nós sigamos os exemplos de Davi, nos voltando a Deus, amando a palavra, os mandamentos e se voltando a Deus, respondendo as questões que Deus coloca nos nossos corações através da oração. Amém? Sejamos pessoas de palavra e de oração. Que Deus abençoe a todos. Graça, paz, fé, esperança, saúde, força, firmeza e sabedoria para que todos nós vivamos para a glória do nosso Salvador. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? E que possamos